E aí, seus historiadores de YouTube, tudo bem com vocês? Eu já tinha visto esse vídeo do Império ZAD falando sobre Revolução Industrial e já tinha me dado muita vergonha alheia. Mas aí vamos fazer um react de um professor de história reagindo a esse vídeo maravilhoso. A Revolução Industrial do Império ZAD. E lembrar aqui, lembrar aqui a você que está assistindo esse canal, ajudem aí o Apoia-se, por favor. Ajuda aí, molecada. Se você não puder apoiar, tudo bem. Pode mandar um pix. Se não quiser mandar um pix e ficar só por aí, tudo bem. Se inscreve no canal, comenta aí, curte e tal. Faz qualquer coisa, por favor. Me ajuda. Thiago Braga, do Império ZAD, falando sobre a Revolução Industrial. O estalinho vai te pegar, olê, olê, olá. O que Stalin tem a ver com isso? Lindos e perigosos. Aí tá o Stalin, o Lenin e uma outra pessoa que eu esqueci o nome. Não é o Trotsky. O Trotsky era mais feio. O que isso tem a ver com revolução? Gente, que patético. Comunidade aqui reunida. Chegou a hora de acabar com essa injustiça. Sim! Caralho, genial, Nossa, né? cara. Não, eu vou aqui dar um crédito. Eu vou aqui dar um crédito pro Thiago Braga, porque essa entrada, Thiago Braga é o cara do Império ZAD? essa quebra de quarta parede foi boa. Foi uma boa escolha editorial. Foi uma boa escolha de montagem. E o Oscar vai para? Desde a Revolução. Mas é só isso, né? O resto é só lixo, preconceito e estereótipo, né? E estereótipo do quê, né? Olha essa retratação, simplesmente patético. Revolução industrial, a classe trabalhadora é oprimida por esse capitalismo opressor. Sim! Nossa. Só para salientar, né? Exploração existe desde antes do capitalismo. A questão é que a classe trabalhadora, ela é a explorada dentro do capitalismo. Mas no feudalismo, era o servo medieval, servo camponês. Na Roma Antiga, era o plebeu. No Tibete, eram os servos. Então essas categorias são categorias históricas. Isso aí. Os burgueses safados continuam Burguês lucrando safado? e os trabalhadores sofrendo. Sim! Sim. É. Não existe mais diálogo. Nunca existiu. Vamos nos radicalizar, camaradas. Lembrem-se do que o mestre Carlos Marques bradou uma vez. Trabalhadores de todo mundo, univos! Grito histérico de Badernistas. badernistas. Nossa, cara. Nossa, gente, essa estética é uma estética de extrema-direita. Essa retratação É. dos comunistas como seres abjetos, Como que faz cocô, o cara fumando maconha, outro com barata na cara. Isso é muito... esse reforço Muito de um aspecto fascistoide, até né? higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha tem um documentário que chama, acho que é The Jew, acho que é O Judeu. É um documentário dos anos 30 que tem essa mesma retratação, só que troca comunista pro judeu. Essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. Então vamos começar nossa revolução agora! Até a morte, camaradas! Não, fora que é muito idiota, assim, né? Tipo, ele faz parecer que os comunistas se organizam como se eles estivessem fazendo Não. parte de uma fraternidade de American Pie. Não, nem só isso, né? Cadê a Revolução Industrial? Cadê a Revolução Industrial que veio antes? Que isso tem a ver? 1 minuto de vídeo do cara já e cadê a Revolução Industrial? Com esse cenário desse jeito, eu só consigo pensar numa fraternidade de American Pie ou no primeiro episódio da última temporada de The Queer Eye. Eles vão lá fazer a montagem lá, vão lá mudar a casa dos moleques que moram numa fraternidade. E aquilo ali é um pulgueiro. Nossa, é foda. É angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, é foda. Ih, camarada, hoje não vai dar. Já marquei de fazer um react xingando algum canal na Twitch. Olha só, mano, muito inteligente, muito inteligente. Ele previu, né? Ele fez uma escolha acertada de que a gente viria fazer esse vídeo, né? Pois é, eu também lembrei que tem que levar meu pet pra... Só que diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho. E eu não faço live na Twitch. É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender as dimensões do tempo que é disponível para poder fazer essa tarefa, para poder fazer essa organização. Beleza, massa, isso é verdade. Mas os comunistas crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais. Tosa. E eu também acabei de lembrar que vai ter promoção de iPhone 14 no Mercado Livre. É isso aí. Né? Olha, o estereótipo do socialista de não iPhone. Não pode ter coisas, Porra, né? Thiago Braga, 10 anos de internet, cara. 2023, não consegue né? superar
essa piada, não consegue superar isso. A argumentação dos caras é isso aí. Eu vou levar o meu pet pra tosar. Que argumento é esse, cara? É o retrato Cadê a Revolução Industrial? mediocridade. A mediocridade. Mas na próxima, ó, vamos quebrar tudo! Fica com Stalin, camarada. E um conteúdo que é muito infantilizado, né? É claro que a proposta do desenho, ela é uma proposta muito interessante, mas toda a forma, né? Toda a linha editorial de como é construído, muito ruim, velho. É muito porco, assim, é muito mal feito. Pra ser ruim tem que melhorar muito. É só destilando ideologia. E assim, né, eu não tô falando isso só do ponto de vista da questão política, né, ideológica. Eu tô falando do ponto de vista editorial, do ponto de vista do conteúdo. É um conteúdo que tem um formato horrível. Formato que funciona porque é apelativo, porque é preconceituoso, porque é estereotipificante. É o quê? É a produção cultural da ideologia dominante, que é marcada pelo quê? Pela mediocridade. Aqui é o Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. De todas as revoluções, a Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. É porque enquanto algumas revoluções só mudaram bandeiras, mexeram em fronteiras e causaram baderna, a Revolução... Nossa, cara, causaram baderna, que bicho exatamente. Cego, mano, que bicho dodói, cara. Tá muito dodói. Thiago, pergunta para todos os cubanos, né, todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em 2 anos. O governo cubano conseguiu reprimir uma invasão da Batalha de Riron, a Baía dos Porcos, feitas por mercenários contratados pela CIA, com a liderança de Fidel Castro, e conseguiu mobilizar o povo para impedir que isso acontecesse. Olha, foda, viu? Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. O Fulgêncio Batista matou milhares durante o seu regime. Milhares, a casa dos milhares. De perseguição política, de juventude, o exército, tudo isso. Tudo financiado com o governo dos Estados Unidos. Tudo com o governo americano. O money da Flórida. Tudo com o money da Flórida. Aí você tem um processo histórico que troca todas essas prioridades. E hoje o povo cubano passa necessidades materiais, porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. Quero ver com balançar. E pode até ter gente que discorda, né? Mas é isso, faz parte. Pelo amor de Deus, velho, vai. A diferença, gente, de um projeto de sociedade. Qual que é o projeto de sociedade que esse cara tá defendendo quando ele faz esse ponto? Um projeto de sociedade que acha que um processo revolucionário como o cubano é um processo ilegítimo. É um processo que não tem serventia histórica, que ele é ruim. Um processo que, de novo, tirou as pessoas da fome, criou hospital, criou médico, blá blá blá. O que é isso? Cadê a Revolução Industrial? Qual que é o destino que essa pessoa quer pro povo, pra classe trabalhadora? Qual que é esse destino? Tá ligado? Essa pergunta é muito importante de ser feita. Revolucionou o mundo foi a Revolução Industrial. Eu vou chutar que esse cara, por causa daquele capacete lá no canto, ele tem uma vibe Deus Vultinho. Você pega um ônibus? Revolução Industrial. Você anda de carro? Uma merda, né? Uma bosta! Revolução Industrial. Você usa computador, celular, 5G, fibra? Revolução Industrial. Você assiste o Impérios AD? Revolução Industrial. Eletricidade? Revolução Industrial. Sua cama, antibióticos, anestesia, vacinas, expectativa de vida... Não tinha cama antes da Revolução Industrial. Nossa, mano, que feio, né? Anticoncepcional, PS5, Steam e até Insider. Ih, propaganda Fala não. sério, né? você não viu isso chegando. Nem veremos. Né? Uma roupa até filha pra passar. Isso é justo. Caminhão que eu vou se garantir. Porra, já foi 3 minutos. Cadê a Revolução Industrial? O primeiro minuto e meio foi só merda, só merda, só conteúdo lixo. Aí do outro foi propaganda, né, e apresentação, e já foi 25%. Porra, falar de Revolução Industrial em 9 minutos? Vou até, atenção aqui, atenção pra quebra da parede. Por essa vocês não esperavam. Olha só, presta atenção aqui.
Presta atenção. Presta atenção. Ó. Ah, moleque. Ó aqui, ó. Haja cabelo. Nossa, eu tava de bigode nessa época, eu nem lembrava disso. Tinha muito cabelo também. Esse foi, gente, o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal foi esse. Tosqueira. Não, muito bom. Muito bom. Mas ficou bom, viu? Mas ficou bom. Conteudisticamente falando. Então, se você aí tá vendo esse corte, vai ver esse vídeo de Revolução Industrial. Modéstia bem. Tem que fazer um react desse também, então. Olha que absurdo, Engels! O que é Marx? Mais algum trabalhador morreu nas fábricas, né? Que mané trabalhador? As nossas ações na bolsa vão despencar com esse escândalo aqui, ó. Que? Caninha da roça. Trabalhador... Que? Não, tudo, né? Caninha da roça. Todo mundo sabe que o Marx bebia pitu. Corote. Todo mundo sabe. Corote. É um absurdo o Thiago Braga retratar o Marx com caninha da roça. Tomava corote. De verdade, eu acho que a nossa revolução tá mais perto do que nunca, viu? Não sei, Marx. E se eles não entenderem nada do que a gente escreveu aqui e piorarem tudo mais ainda? Confia, meu anjo, que poderia dar errado. Meu Deus. Cadê a Revolução Como é que Industrial? camarada? Cadê? 4 milhões de ucranianos morreram de fome com a nossa coletivização das fazendas? Tiago, 10 anos de internet e ainda fala de Galadamor, ainda fala de Holodomor. Puta que pariu, né? Só para esclarecer, gente, o território que fazia parte, que vai compor a União Soviética, é um território que, historicamente, existiam episódios não só de fome, mas também do surto de várias doenças, de várias desgraças que acometiam a gigantesca maioria da população camponesa que vivia no mais profundo rio de merda. E aí o que acontece é que, durante o processo da Revolução Soviética, existe um processo de formação de propriedade privada com a NEP, que vai acabar criando uma classe de camponeses para fazer, enfim, tem explicação econômica disso, mas esse não é o ponto. E aí eles alteram a dinâmica de exploração da terra, eles deixam de utilizar a propriedade privada, né, deixam de ter essa privatização, essa reforma agrária parcelada, e eles passam a fazer a coletivização dos campos. Essa coletivização, ela não foi uma coletivização forçada, ela foi uma coletivização que tinha ordens para não ser forçada, e foi uma coletivização que houve um processo de destruição das propriedades por parte dos camponeses que não queriam dar suas propriedades. Então o que acontece é o seguinte, né, esse processo de carestia alimentar histórico, o território soviético havia passado por várias guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Revolucionária, a Guerra Civil. Cadê? Isso em um período de 10 anos. Cadê a Revolução Industrial? 10 minutos de vídeo. O país estava devastado. As pessoas, né, não só na Ucrânia, mas na União Soviética toda morreram de fome nesse período dos anos 30, que é o que ele está falando aí. É a mesma coisa que eu falo da China, né? Eles falam aí porque o Mao matou 300 bilhões de pessoas. Como se não morresse gente de fome antes do Partido Comunista vencer a Guerra Civil, né? Já morria muita gente de fome, já morria milhões de pessoas de fome antes. Mas é porque as pessoas não se esforçavam, porque era o capitalismo, né? Aí quando o Partido Comunista assume o 9º país mais pobre do mundo e aí pessoas morrem de fome, a culpa é do partido. É óbvio. A causa não foi a coletivização das fazendas. A causa foi o processo de retenção de grãos por parte dos kulaks. A causa foi o processo de carestia material que a guerra havia produzido. A causa foi o bloqueio econômico que a União Soviética passou a sofrer logo após o início da sua existência. A China também toma bloqueio econômico. E esses episódios de fome eram episódios que eram comuns. No caso, o Holodomor, ele é usado por essa galera como um argumento para falar que foi um genocídio soviético planejado contra o povo ucraniano. Só que isso é mentira. Isso é mentira porque essas razões de fome que acontecem não têm nenhum caráter político. Tem nenhum caráter genocidário. Então não tem nenhum documento, O Rodrigo Yanez tem um episódio muito bom sobre isso, em vários podcasts que ele gravou. Vários, ele falou muito sobre isso. A gente falou sobre isso também. Não tem nenhum documento que crie essa ponte. Nenhum documento que tenha essa aferição. Isso é utilizado como narrativa anticomunista. Diferentemente dos expurgos. Os expurgos, por exemplo, né, o processo de execução de lideranças, de prisão da galera, tal, isso é documentado. Isso é uma coisa que aconteceu, um caráter político. Agora, isso não tem. Mentira. Tanto que, proporcionalmente, morreram mais pessoas do Cazaquistão, por exemplo, do que da Ucrânia. E depois dessa crise, nunca mais teve um episódio de fome na União Soviética. Nunca mais. Num país que cobria 1/6 do globo terrestre. E não se fala, né, de genocídio de pessoas do Cazaquistão, né?
Por quê? Pelo amor de Marx, que tragédia. Tá bom, se chegar a 5 milhões, eu prometo que eu paro. Cadê? Olha que coisa estúpida. É babaca, né? Babaca olha pra que caramba. coisa emburrecedora. Isso é emburrecedor. E cadê a Revolução Quando Industrial? você vê a quantidade de Mas sabe quem curtia matar os milhões assim? Sabe quem? O colonialismo curtia. Curtia não, curte, né? Curte. A galera da extrema-direita curte, né? E se aliava com essa galera toda, né? droga que os humanos Puta já merda, fizeram viu? ao longo da história, é difícil não concordar que a gente vive na melhor época de todas. Cadê a Revolução Industrial, irmão? Tipo, ele vai falar da Revolução Industrial em algum momento? Nunca a humanidade teve tantos direitos, proteção e acesso à comida como hoje. Realmente, a gente vive uma estrutura produtiva muito mais avançada do que na Idade Média. Isso é verdade. Escala, mas acho né? que vale a pena também a gente lembrar que a garantia do acesso a esses recursos, numa sociedade que agora é marcada pela inserção Não da é pra todo mundo, né? forma mercadoria como a forma dominante, né, das relações econômicas, a pessoa precisa ter dinheiro, ela precisa ter trabalho, ela precisa ter condições de trabalho, ela precisa ter direito de participação política, ela tem que reivindicar. Tudo isso que a gente tem não é por fruto do desenvolvimento produtivo, como se a produção industrial fosse a responsável por viabilizar esse caminho. Não, isso não é verdade. É uma luta social. Infelizmente, a gente ainda está muito longe de resolver todos os problemas da sociedade. E vamos continuar buscando soluções. Algumas boas, É isso, vamos continuar buscando soluções. Do que, né? outras uma bosta. Mas comparando a nossa vida hoje com a de décadas ou de séculos atrás, Tipo, é isso? só dodóis da cuca não vem Esse cara ele tem algum problema, mano? Cadê a Revolução Industrial? que progredimos. É mesmo. Nossa, que... Nada faz sentido. Quase Uma metade do revolução vídeo. de progresso começou aqui, em 1750, na Grã-Bretanha. O ano e o lugar que mudariam a história Vamos ver se ele vai falar dos cercamentos. Chegou a do Revolução mundo da Industrial. humanidade para sempre. Foi lá Metade que do eles vídeo. inventaram as primeiras máquinas e com essas máquinas nasciam as primeiras indústrias. O objetivo A indústria nasce da máquina, né? É igual uma Brotamento. flor. É igual a flor do Super Mario. Ela É um brotamento. né? Ela aparece. Puta que pariu, velho. Porra. Ele não vai falar dos cercamentos, né? Vamos ver. Quer saber? Eu não vou explicar nada. Não vou explicar nada. Vocês vão ter que ir lá assistir o vídeo pra descobrir. Não, brincadeira, eu vou explicar. era simples: otimizar, melhorar e aumentar a produção de tudo que fazia a sociedade funcionar. E os britânicos eram tão bons em criar máquinas como políticos brasileiros de desviar dinheiro público. Nossa senhora, irmão. velho. Os britânicos eram muito bons, sabem também fazer o Lavagem. quê? Destruir civilizações inteiras. E lavagem de dinheiro. Singapura, Hong Kong, Bahamas. Sei lá quantas colônias britânicas são paraísos fiscais. São muito bons nisso. São muito bons nisso. Entre as primeiras e as mais incríveis invenções está a Spinning Jenny, que a gente deu o nome fofo de máquina de fiar de Jenny. Essa maquininha que parece uma cama de tortura revolucionou a velocidade da produção de tecido. Só uma pessoa nessa máquina produzia mais tecidos do que várias pessoas juntas ao mesmo tempo. Isso fez com que a compra e venda de tecido ficasse mais barata e, consequentemente, a roupa também. Em pouco tempo, as máquinas ficaram ainda maiores e passaram a ser movidas por moinhos de água. Tipo, não tem trabalhadores, né? As máquinas funcionam com a força da mente. E depois ficaram ainda maiores. Fala da Índia, por favor. Fala da Índia. Fala do algodão Não vai falar. extraído no colonialismo dos Estados Unidos. Por favor. Não vai Por favor. falar. Fala das ilhas do Caribe. Fala da Guiana Inglesa na América do Sul. Por favor. Por favor. Fala da estruturação do tráfico de escravos. O John Locke era sócio da Royal African Company. Fala aí de como os ingleses vão dominar o comércio interatlântico de escravos. Essa parte não vai Claro falar. que não vai né? falar Não disso. vai falar dos cercamentos, né? Não vai falar. E passaram a ser movidas por... Mano, esse negócio me deixa ligadão. A Inglaterra, uma ilha desse tamanho, fez a Revolução Industrial, mas o dinheiro caiu do céu. Os caras simplesmente tiveram ideia e dinheiro que caiu do tiro da bunda, porque... né? Porque sim. Pode crer, bro. Com essa fumacinha na mente, eu não preciso nem dormir. Pera aí, tive uma ideia, mano. Fala comigo. Fumaça, vapor. Meu Deus, cara. Que Nossa, vídeo Tô ruim, curtindo irmão. esse papo. Quanto mais, melhor. Não é isso, cara. É muito bom que ele não entendeu nada, né? Se liga. E se a gente usasse vapor pra fazer as máquinas rodarem mais e melhor? Entendi.
Você quer deixar as máquinas doidonas também? Deus defenda, cara. Gente do céu. E foi mais ou menos assim, ou não, que Thomas Newcomen teve a ideia de criar Meu a primeira Deus. máquina a vapor. Mas em breve sua forma definitiva viria e transformaria o mundo e a humanidade de uma vez por todas. Ele não falou do cercamento. Cara, ele não né? vai falar. Não vai falar de colônia, não vai falar de nada. Toque, toque. Quem é? James Watt. Com ele, senhoras e senhores, a E, gente, é muito o conto do empreendedorismo, né? É inacreditável, assim. Porque o que ele tá fazendo aqui, ele tá depositando totalmente a responsabilidade. E olha como isso é astuto, né? Olha como isso é minucioso. Quando ele faz essa associação, ele tá conferindo um caráter a esse desenvolvimento produtivo, né? A revolução industrial, a ciência, qualquer merda assim. A responsabilidade do desenvolvimento social e econômico. E o Thiago Braga, muito convenientemente, ele não falou de como foi o processo político para que a burguesia e a nobreza capitalista inglesa entrassem no poder no parlamento. A gente precisa lembrar que a burguesia e a nobreza capitalista fizeram revoluções para entrar no parlamento. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Então a Inglaterra altera o seu sistema de governança política, e aí que consequentemente vai também afetar a estrutura econômica, porque é isso, nunca é só economia e só política. É sempre economia política. O Capital é um livro sobre economia política. E aí, ele não fala isso, não fala que a burguesia e a nobreza capitalista foram classes revolucionárias, né? E conseguiram ascender ao poder dessa forma, a partir de uma ruptura. Não vai falar. Não vai falar, por exemplo, também, que para que esse processo pudesse ter se desenvolvido, a Inglaterra não só colonizou centenas de milhares de quilômetros quadrados de terra. O Império Britânico tinha um apelido muito fofo, gente. O apelido do Império Britânico era o Império onde o sol nunca se põe. Por quê, né? Sabe por quê? Porque todo dia, em algum lugar da Terra, havia uma posse britânica sendo iluminada pelo sol. Todo dia. Ah, não. Todo dia não. A cada 6 dias, em média, um país celebra a independência do Império Britânico. Bom, então, além de praticar colonialismo, tráfico de escravos, blá, 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 Genocídio. também houve uma política, e essa política é muito importante, que foi o processo de privatização das terras comunais, os cercamentos da Inglaterra. O que acontece? Os camponeses, né, desde a época da Idade Média, muitos deles viviam em porções de terras que eram chamadas terras comunais. Eram terras que a comunidade utilizava, eram terras comuns, né, eram terras que pertenciam a todos os camponeses que desenvolveram seus hábitos culturais, sociais e econômicos ali. E aí, quando tem essa privatização, esses camponeses não têm mais o direito a usufruir daquela terra. Para onde que eles vão? Quando eles são expulsos da terra, eles não têm mais acesso a um meio de produção para garantir a sua subsistência. Eles são obrigados a irem para as cidades. E nas cidades, eles são obrigados a vender a sua força de trabalho para poder ter acesso, né, ao dinheiro, ao salário, e assim sustentar a vida na cidade. E lembrar aqui que o cercamento, esse processo de êxodo, ele não é um processo que dura 1 ano, dura 5 anos, ele é um processo que dura 250 anos. Esse processo ele é terminado lá no final do século XIX na Inglaterra, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara. E aí não vai falar, não Claro fala não, disso, é muito claro que conveniente, né? É muito desonesto, essa é a verdade. É coisa de quem é um mau historiador. É um mau caráter, porque ele não vai explicar de onde é que veio o dinheiro da Inglaterra para fazer a Revolução Industrial, né? De onde é que veio o dinheiro para incentivar toda a pesquisa, estudo, ciência, para os caras desenvolver tanta tecnologia. Não vai falar de onde é que veio esse dinheiro. Além só da discordância, para além de uma discordância política, de um enfrentamento político, é também a prova de que é um mau profissional. Nem sei se ele é historiador, né? Ele é um mau educador. Me falaram que ele é mau historiador. Propagandista. Não, até dá para chamar de história, né? Porque hoje em dia, a educação privada fazendo a festa no Brasil é imprimir diploma, né? As máquinas a vapor ganhariam o mundo. E com elas temos uma verdadeira revolução dentro da revolução. As primeiras máquinas a vapor ajudavam a tirar água das minas de carvão que viviam inundando. Antes era no balde ou mangueiras que não chegavam a 5 metros, o que era uma droga. E vale a pena dizer que a Revolução Industrial foi tão bacana, foi tão fofa para todo mundo, que durante esse processo de destruição das minas, né, de inundação, os trabalhadores morriam afogados. E trabalhadores, assim, até 100 anos atrás, mais ou menos, tinha criança de 5 anos trabalhando em mina, nos Estados Unidos. Afogados, soterrados. A galera faz parecer que Revolução Industrial, industrialização, é um processo tranquilo, é de boa, né, suave. Para quem trabalhava nas minas. Agora, com os motores a vapor feitos por Watt, era possível tirar água a 50 metros de profundidade. E com isso, menos água nas minas, e com menos água nas minas, mais carvão. E com mais carvão, mais combustível, e com mais combustível, mais máquinas.
E a rainha das máquinas surgiu em 1804. Que coisa merda, velho. É isso. Parece que a Revolução Industrial Inglesa, na verdade, é um lance meio Skynet. Tipo, as máquinas foram se desenvolvendo e criando, e só falta levantar o Arnold, né? Só faltou um austríaco de 2 metros completamente pelado. Completamente pelado. O trem. Richard Trevithick. A partir de agora, as mercadorias não seriam mais transportadas a cavalo e carroça. Vagões de trem deslizariam sobre trilhos de ferro, transportando dezenas de toneladas de um lugar a outro em uma velocidade e eficiência nunca vistos antes na história. Ferrovia é foda mesmo, tá? Ferrovia é um bagulho Eu que foda. o diga. Inclusive, Lula, considera aí, tá? Para com essa ideia de carro popular. Ferrovia é foda. Ferrovia é foda. História. Ah, e tem outra invenção que mudou a minha e a sua vida também. Imagina, pô. Já falei isso aqui, ó, a política do trem-bala. Já falei, pô. Mano, política do trem-bala pra poder viabilizar todos os encontros de grande distância do Tinder. Os aplicativos de relacionamento. Tinder, Bumble, sei lá qual você usa. Imagina, quantas vezes isso não aconteceu com você? Dá match com a crush, com crush. E aí, inviável manter uma relação. Xi Tinder, exatamente. Grande premier do socialismo brasileiro. Xi Tinder. Mas não adianta a passagem ser 400 conto. Mas aí teria que ser estatizado, né? Imagina que delícia. Eu também queria um trem-bala. Nossa, imagina que delícia! Querida, cheguei. Oi, querido. Como foi seu dia? Ah, querida, mesma merda de sempre. Não vi a hora de chegar e tomar minha cerveja deliciosa. Vem diálogos de milhões. Querida, tem alguma coisa estranha com essa cerveja aqui. Ah, querido, você deve ter confundido o barril de cerveja com o de mijo pra clarear a roupa. Porque todo mundo tem um barril de mijo no meio da sala. Porque toda a classe trabalhadora tinha uma casa que tinha espaço pra ter um barril de mijo. Não faz sentido isso aí, cara. Pois é. Vocês não tem um barril de mijo aí? Graças à Revolução Industrial, acidentes desagradáveis assim nunca mais aconteceram, porque ao invés de usar mijo para clarear a roupa, eles passariam a usar alvejantes químicos. E só um detalhe, se você tem uma Revolução Industrial alvejante químico? Não, mano, não é possível, cara. Coisa na sua casa chamada geladeira para guardar sua cerveja, agradeça a Revolução Industrial. Mano, a geladeira foi inventada o quê? 100 anos atrás? Geladeira como a gente conhece, né? Porque antes era uma caixa com gelo. Gente, que horror, velho. Cada nova máquina inventada melhorava a que vinha antes, criando um ciclo de desenvolvimento tecnológico e científico nunca visto fora da Europa. Verdade. Mas aí você me pergunta... Eu pergunto, cadê a Revolução Industrial? O cara me falou sobre 2 máquinas que criaram, o cara não explica contexto de nada, o cara mete um anticomunismo safado. Tiago, por que a Revolução Industrial aconteceu logo na Europa? Por que será? A resposta vai sempre depender para quem você pergunta. Essa é fácil, camarada. Ele não vai meter essa, velho. Claro que vai. Os europeus foram eurocêntricos. Nossa senhora! Meu Deus, a etimologia está gritando nessa casa. Por não esperarem que a Revolução Industrial... Os europeus foram eurocêntricos. É piada, e só pode, né? acontecesse em outros lugares com a consciência de classe e se apropriaram de tecnologia ainda não inventada de outros povos oprimidos para aumentar a desigualdade da relação de trabalho em repouso do proletário frente às demandas de tempo e trabalho atrelados ao materialismo histórico da mais-valia impregnado na superestrutura Nossa, gente, que otário. Ah, uma metralhadora de merda, né? Que otário. burguesa. Com licença. Posso fazer uma pequena correção aí? Cala a boca! Seu cachorro! Quem você pensa que é, rapá? Agora, tem Seu uma cachorro? outra tese mais complexa e problemática que diz que a Revolução Industrial aconteceu na Europa porque... Por quê? Por quê? Ela aconteceu na Europa. Claro, né? Claro. Mas eu entendo que essa teoria é complexa e pode levar muito tempo para fazer sentido mesmo. É claro que grandes invenções tecnológicas... Que bicho mau caráter. Não é possível, mano. A revolução aconteceu na Europa porque aconteceu na Europa. Não, colonialismo, os caras cometer genocídio, roubar trilhões, literalmente trilhões.
Alguns momentos depois... Croissant! Croissant! Coração tá feio, hein? Croissant! Por essa vocês não esperavam. Eu coloquei o molho de mijo. Mijo. Sabia, gente, que mijo ao contrário é gimo? Mijo ao contrário é gimo. Reflitam sobre isso. Vocês têm um barril de mijo ou de gimo? Tanto faz, é a mesma coisa. Ao contrário. Aconteceram em muitas partes do planeta durante milênios. Desde o Egito, a Grécia Antiga, a capitalista China. Mas o fato é que o um quê? negocinho foi capaz... Quê? Quê? Egito, a Grécia Antiga, a capitalista China. Capitalista, China, tipo... O quê? Mas o fato é que um negocinho foi capaz de levar os europeus mais longe, criando um monte de coisas novas e ao mesmo tempo. O colonialismo. Colonialismo. Carvão mineral. Eu quase acertei. É porque desde as maiores invenções como máquinas a vapor, trens, produtos químicos, no final tudo isso só existiu por causa dele. O carvão era o combustível mais fácil de se conseguir na Inglaterra. E se era mais fácil, era mais barato. Essa é a tese? Não, calma que ele vai chegar lá, calma, é a calma. tese? Bom, E se era mais barato, dava pra fazer um monte de coisas legais com ele. não, só pro carvão, gente. Criciúma, em Santa Catarina, já foi a capital mundial do carvão. E por que não rolou a Revolução Industrial lá? Não sei. Por que será? Né? Talvez porque... Não sei. Só por causa do carvão. Inglaterra era o maior depósito do mundo de carvão. Dava até pra poluir o Vai ser foda se for mesmo, né? Aí eu vou ficar com uma cara de merda. meio ambiente ao mesmo tempo, o que não era tão legal assim. Então, se tem um herói nessa história, é o maldito do carvão eurocêntrico. Pela primeira vez na história humana. Ele é muito Zé Lelé, né? Porque... Deixa eu terminar de mastigar meu coração. Carvão eurocêntrico, mano. Que fita Ele é falou essa? Carvão eurocêntrico. Ele não falou carvão cêntrico. Ó. História e ambiente ao mesmo tempo, o que não era tão legal assim. Então, se tem um herói nessa história, é o maldito do carvão eurocêntrico. Até o carvão é racista. Até o carvão é de direita. Até o carvão. O carvão é eurocêntrico. Ai, caralho. Pela primeira Cada vez na uma, história viu? humana, mais pessoas viviam nas cidades do que no campo. Ideias viraram máquinas que viraram indústrias, dezenas de... Essa é a passagem que ele vai falar dos operários? As pessoas saíram do campo e foram pra cidade. Tipo, elas estavam ali de boa. Tava lá o Jorge, o camponês, com a sua família, sua cachorra Pidu. E aí, pô, ô Gertrudes, vamos mudar pra cidade? Morar num lugar sem condições, né? Respirar fumaça. Pô, Que o vídeo Jorginho, bosta, nosso mano. filho, já tá na idade de arrumar um emprego, né? 3 anos? Tem que ralar, pô. O que você acha? O Jorginho é pequenininho, Gertrude. O Jorginho, ó, ele cabe dentro de uma chaminé como ninguém. Vamos pra lá. Viver uma vida de merda. Vamos pra lá. Lá tem carvão. Lá tem carvão. Vamos comer carvão. Não fala que não fala do processo histórico, do processo político. Não fala. Não fala. E não vai falar. Claro que né? não. de milhares de pessoas tinham um novo emprego agora. Um novo emprego. E péssimas condições de trabalho, baixos salários e nenhum direito. Crianças trabalhavam no Pelo meio de menos isso, adultos né? e muitas morriam em acidentes. Segurança no trabalho é um Gente, isso até tipo 1930, 40. Pelo menos isso, né? Tá bom? Não criança, mas essas condições terríveis. direito hoje. Mas naquela época era só uma piada de mau gosto. Mas como quase tudo hoje, a Revolução Industrial também virou um campo de debate ideológico. Mas de acordo com o professor Clark Nardinelli, no seu artigo Revolução Industrial e o Padrão de Vida, é um fato inquestionável que a Revolução Industrial trouxe uma Que cara é esse? melhora na qualidade de vida da sociedade, mesmo das pessoas comuns, nunca experimentado na história humana. Qualidade de vida. Eu fico imaginando É. qual foi. O Qual que é a pesquisador régua, não né? deve ter falado isso, né? Ele não deve ter falado isso. Mas imagina esse critério, né? Um critério estatístico de qualidade de vida. Qual que é a régua? O que é qualidade de vida? Qual que é o parâmetro? Ao mesmo tempo, nenhum outro período trouxe aumento de salários progressivos como aconteceu durante e após a Revolução Industrial. Nossa, talvez porque antes, a maior parte do funcionamento da política econômica não dependesse de salário. Ao contrário, diversos períodos históricos trouxeram queda significativa dos ganhos. Períodos históricos, o salário como um meio de pagamento hegemônico é moderno. Ele tem 300, 250 anos, porra. É um peido de existência. Ai, O toma. próprio avanço científico impulsionado pela Revolução Industrial fez a expectativa de vida subir significativamente também. Pô, sobretudo das crianças que limpavam chaminé, né? Não, essas Ai, daí que viviam vídeo muito. triste, Essas mano. daí, ó.
Essas eram as crianças que o Paulo Guedes odiava, daquela época que o Paulo Guedes falou que hoje em dia todo mundo quer viver 100 anos, né? Não, a expectativa de vida aumentou pra caralho, pô. Muito bom, muito bom. Por outro lado, economistas e historiadores apontam a diminuição na Economistas e historiadores. curva de crescimento do salário dos trabalhadores ao longo das décadas, que somado a outros efeitos colaterais da inovação e tecnologia como poluição e guerras, também afetam negativamente a qualidade de vida das pessoas. Ah, poluição e guerra, pô. De boa. Poluição e guerra, né? Ah, um negócio tranquilo, pô. Guerra? Ah, ou passando. Aí, pô, é da guerra. Guerra, foda, man. Man, foda a guerra, viu? Mas a verdade é que a Revolução Industrial é a mais revolucionária de todas. Ela é a única que começou e ainda não terminou. A cada dia, novas tecnologias continuam revolucionando nossas vidas. Que vídeo ruim, então, ao invés de colocar um pôster de um bando de badernistas derrotados no seu quarto, coloca o pôster da tia Jenny. Ou de um trem brabo a vapor. Você vai continuar sendo revolucionário, mas um revolucionário inteligente. Nossa. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. Um grande abraço, se cuida e adeus. Socorro, maluco. Socorro. Tá. Socorro. Tem dia que é difícil, cara. Tem dia que é difícil. Que cara ruim, mano.